Vamos falar agora sobre a utilização de peças engrossadas da galeria G-Builder. Apenas peças engrossadas, tá certo? Não peças dupladas. Bom, peças dupladas a gente já viu que posso pegar aqui as laterais ou painéis e transformar eles em peças duplas escolhendo a espessura. Agora, peças engrossadas é diferente, tá? Então, quando eu quero peças engrossadas, eu preciso buscar aqui na minha galeria, ó, lateral engrossada. Eu estou na galeria de laterais aqui da G-Builder. Eu vou ter peças engrossadas aqui em laterais e eu vou ter também peças engrossadas aqui em prateleiras e tampos. Então eu tenho elas na espessura de 30 e 36, e de 15 e 18, né, engrossado. E eu vou ter a opção de 30 e 36 também em lâmina especial. É aquele que a chapa é sempre branca e a gente troca apenas o acabamento da fita de borda. Tá bom? Bom, vou baixar aqui um componente, uma lateral, para fazer uma demonstração. Fiz o download da minha peça. Eu vou abrir aqui as opções de componente para mostrar o que eu posso trabalhar com ela. Bom, tem a opção de elevação, profundidade e altura, todas que eu posso editar, conforme os outros módulos também são editáveis. Essa peça também é editável. Bom, aqui eu começo a ganhar algumas opções que são apenas desse componente, que é a parte do engrosso. Eu posso escolher onde eu quero o engrosso nessa peça. Diferente da galeria Prime, onde o engrosso é sempre nos quatro lados, né? Quando eu seleciono um painel com engrosso, aqui eu posso escolher se eu quero engrosso frontal, que é o que eu estou selecionando aqui, que está aparecendo no meu 3D. Eu posso escolher engrosso frontal e nas laterais, ou seja, ele vai aplicar engrosso aqui em cima. Automaticamente, quando engrossa, também lamina. Tá? Eu posso escolher engrosso apenas frontal e traseiro, quando eu não quero o engrosso superior, ou então engrosso nos quatro lados. Tá? Aplico aqui também. Agora a gente está vendo a peça engrossada quatro lados, certo? Bom, ferragem. Em peças engrossadas, eu posso aplicar apenas dois tipos de ferragem, tá? Que é parafuso e cavilha. Não tenho como colocar minifix ou colocar VB aqui, porque eu não vou usinar o engrosso, né? Eu vou usinar apenas a peça principal. Então, o que acontece? Se eu seleciono VB ou seleciono minifix, né, eu poderia estar gerando uma usinagem na face, né? Então, isso não iria funcionar. Por isso, se trabalha apenas com elementos de fixação que geram furos apenas no topo. Então, isso é parafuso e cavilha. VB e minifix não se aplica em peças engrossadas. Tá certo? Então, posso escolher aqui uma opção. Bom, posso mudar a descrição da minha peça, posso colocar também uma observação. E aqui eu vou mudar o lado do engrosso. Então, posso escolher entre direito ou esquerdo. Mudei o lado do engrosso. Então, está aqui. Jamais, em hipótese alguma, eu posso usar a rotação para mudar o lado da peça. Tá certo? Eu devo modificar o lado da peça apenas escolhendo o lado do engrosso. Tá? Se eu quero engrosso para um lado, esquerdo. Se eu quero engrosso para o outro, direito. Vamos apagar essa peça aqui. Prateleiras e tampos. Vou pegar agora uma peça de 36 engrossada. Podemos perceber que são as mesmas opções. O que diferencia aqui o lado do engrosso agora é para cima e para baixo, não mais direito e esquerdo. Fora isso, tenho as mesmas opções. Tá? Então, eu vou fazer um pequeno módulo aqui com as peças engrossadas para mostrar algumas peculiaridades. Vou criar ele aqui sem fazer paredes mesmo, para ser mais rápido. Vou pegar aqui uma prateleira de 36 engrossada. Posicionei no meu ponto zero.
Bom, abro opções de componente e vou editar minha peça. Bom, primeiramente eu vou modificar a largura e profundidade da minha peça. Tá certo? Engrosso. Bom, vou escolher engrosso nos 4 lados. A ferragem vai ser sem ferragem essa peça aqui. Já já vocês vão entender o que é esse móvel aqui que eu estou fazendo. Para ter lâmina engrossada, eu vou botar aqui como base engrossada. Sem observações. E o lado do meu engrosso para baixo, tá? O móvel que vai ficar no chão. Então o engrosso fica para o lado do chão, não aparece. Clico em aplicar. Olha o que acontece aqui, ó. Quando a gente inverte o lado do engrosso, ó, o painel, que é o painel fixo, cheio, né, a peça cheia, ela não muda a posição. O que muda a posição é somente o engrosso. Então, eu vou subir ela aqui para ficar no meu ponto zero. Essa elevação é sempre em relação ao painel, nunca em relação ao engrosso. Posicionei aqui a minha peça. Agora eu vou pegar uma lateral, novamente uma lateral de 36 engrossada. Clico em inserir. Vou inserir aqui na minha extremidade. Inserir ela. Vou fazer a edição. Profundidade 550, que é a mesma profundidade do outro módulo, do outro componente. A altura, vou definir aqui de 500 milímetros. O engrosso, nesse caso aqui, eu vou querer engrosso frontal e traseiro. A ferragem, eu vou colocar aqui cavilha. Então, eu vou fazer uma furação de cavilha para fazer uma fixação oculta. Descrição da minha peça, lateral engrossada. Perfeito, mas eu vou colocar o lado dela, lateral esquerda. Observação não tem. E o lado do engrosso direito. Perfeito. Aplicar. Aqui está a minha peça. A gente já pode ver agora a marcação de cavilha aqui. Bom, vou fazer uma cópia para o outro lado. M e Ctrl. Tá certo que a gente já sabe como usar também. E agora eu vou somente inverter o lado do engrosso e vou trocar o nome aqui para direito. Aplico. Olha só o que acontece, ó, novamente, o painel fica no mesmo local, é apenas o engrosso que muda de lado. Então a gente precisa vir aqui e movimentar ele para o lado. Bom, agora eu vou fazer uma cópia desse componente aqui para cima. Vou fazer um tampo. Então eu vou usar o M Ctrl e coloco ele no lugar. Bom, o que eu quero desenhar aqui é uma peça, um painel para um home, né? Uma parte inferior de um móvel de sala aqui. Então eu vou modificar um pouquinho o meu móvel aqui. Eu vou tirar o engrosso traseiro dessas peças aqui porque não tem necessidade. Vou botar aqui apenas frontal. Bom, aqui agora tem uma questão importante. Vou colocar um fundo de 18 milímetros e eu quero que esse fundo saia com furação também. Vou pegar aqui um painel horizontal de 18 milímetros, clico em inserir. Vou inserir ele aqui no cantinho. Já posicionei no lugar certo. Agora eu vou apenas escalar. E olha só o que eu estou fazendo. Eu estou escalando, colocando na face do painel. Tá? Por quê? Porque não tem engrosso, então eu posso colocar direto no painel. E o mais interessante agora de tudo, ó, vou selecionar um tipo de ferragem, vou colocar cavilha também, nesse fundo aqui. Bom, o que acontece?
Digamos que eu tivesse deixado aquele engrosso traseiro dessa lateral e tivesse aplicado o fundo no engrosso, o que iria acontecer? Não iria gerar furação. Por quê? Porque a furação só gera no painel. Não é possível gerar furação nos engrossos. Tá? Então, não seria possível. Tá? Muito importante. Aqui um pouco mais para frente, porque eu vou deixar uma passagem de fiação aqui atrás. A gente pode ver aqui, ó, as cavilhas. E novamente reforçando, painéis engrossados, eles fazem furação em seus topos e eles recebem furação também, porém apenas no painel, não recebe furação no engrosso. Tá? Para ilustrar bem, eu vou fazer uma divisória e vou botar prateleiras aqui dentro também. Estou movimentando aqui. Agora que eu não vou mais usar peças engrossadas. Estou posicionando a minha divisória. Coloquei ela atrás aqui do engrosso, usei o engrosso como ponto de referência para a profundidade. Olha só. E vou levar aqui até em cima também, ó, até a face. Porque, novamente, eu preciso encostar as peças na face para gerar furação. Agora eu vou escolher uma furação que é minifix. Vou botar o nome da peça como divisória. Não quero ranhura, o lado da ferragem pode ser aquele lá. Clico em aplicar. Olha só. Aqui eu vou conseguir gerar ferragem. Por que isso? Porque eu vou fazer a usinagem primeiro no painel de 18 milímetros. Então aí eu vou gerar os furos todos. Depois eu vou engrossar a minha peça. Então tem máquinas que não aceitam a usinagem em peças engrossadas e máquinas que aceitam. Então, para trabalhar com uma padronização, apenas peças de 18 podem ser usinadas. Então, somente o painel aceita furação. Os engrossos, né, se eu tivesse feito esse painel mais ou menos assim, ó, não iria gerar essa furação aqui do minifix, tá, no engrosso. Isso é muito importante ficar atento. Bom, sobre peças engrossadas da G-Builder, é isso.